satisfação dos funcionários da empresa dentro de uma organização, criando um questionário, tabulando e por a porcentagem de resultados através do diagnóstico. E qual é a importância da investigação? Bom, a investigação ela ajuda a diminuir o grau de insatisfação dos funcionários, aumentando o lucro, a motivação e a produtividade. E como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é criado a partir de 4 tópicos, que seriam a análise de dados, ou seja, criar o questionário aplicando aos funcionários. Segundo, seria a análise de dados, ou seja, após os funcionários responderem o questionário, é feita a tabulação, onde quais são os pontos que precisam de melhoria e depois é realizado a intervenção. Seria a ata, a reunião entre gestores e os recursos humanos para apresentar a melhoria que pode ser realizada de curto, médio ou longo prazo. Bom, um pouquinho sobre a empresa. Nós criamos a empresa Unhospitalar. Ela é localizada na região de São Paulo. Ela tem mais de 18 anos de história e foi fundada em 2003 por Fernanda Paulinho. Temos mais de 112 funcionários e pensando na melhoria da empresa na atividade, o presidente junto com as gestoras desenvolveram uma pesquisa de clima organizacional. Trazemos aqui também alguns equipamentos da nossa empresa, como máscara, acessos, depois vocês podem também vir aqui dar uma olhada. Temos também arropas, né, de centros cirúrgicos, que depois vocês convidados podem vir dar uma olhada, que são os nossos produtos, segmentos onde a Unhospitalar vende. Dando continuidade, com relação à pesquisa do clima organizacional, nós pegamos 3 exemplos, tá, que foram os que mais se ressaltaram com relação à avaliação dos dados recolhidos. Tá? O primeiro, com relação ao setor comercial, houve uma queda significativa com relação ao faturamento. Então, a empresa, percebendo que houve uma queda de receita, ela tentou verificar aonde estava o diagnóstico, o que estava acontecendo dentro da empresa. E, enfim, dentro dessa pesquisa, 83% notaram que houve queda e 17% que, para eles estavam no normal ou dentro do padrão. Tá? Com relação à pesquisa de restaurante, percebemos que o quê? Um dos fatores que estava afetando indiretamente o primeiro que foi citado foi a questão da insatisfação dos colaboradores. Porque assim, os colaboradores insatisfeitos, eles não estavam motivados para poder estar fazendo esse desenvolvimento dentro da empresa. Então, nós pegamos esses 2 setores, tá? Que foi a parte de restaurante dentro dos 112 colaboradores com 52 questões para poder ser respondidas, tá bom? Com relação à porcentagem de agilidade de resposta do restaurante e temperatura dos alimentos, eles estavam muito baixos, né? A temperatura estava baixa e relação de resposta com relação ao restaurante estava muito demorada. Então, o colaborador insatisfeito não vai produzir bem. Então, o foco foi focar na satisfação do colaborador para poder ter uma produtividade, para poder melhorar aquele primeiro resultado que foi ali. Dentro do que foi pesquisado, com relação a essas melhorias, né, que depois as colegas vão estar falando, houve a troca, né, que a Raquel vai estar comentando depois com vocês, a troca de gestão desse restaurante, né? Elas eram autogestão, então assim, quem administrava essa parte do restaurante era a própria empresa, e como a empresa é muito turbulenta com relação aos outros setores, não existia essa possibilidade de focar um benefício para o colaborador. Então foi diagnosticado que dentre essa insatisfação seria terceirizado o restaurante. Dentro desse levantamento, vimos que não haveria custo, né, porque estávamos pagando 11 e pouquinho para uma Manitex para estar chegando gelada, né, e fora do horário, e a insatisfação do colaborador com relação aos outros pontos, cardápio, enfim. Então, essa terceirizada que foi implantada não gerou nenhum tipo de custo para a empresa, atendeu dentro desse padrão, né, de ajuste de custo.
custo, que vai entrar depois no nosso plano de melhorias. E o que foi acordado seria que essa terceirizada, ela elaboraria um contato mais próximo com o colaborador. Então, por exemplo, vou pegar esse nosso convidado. Oi, Coit, tudo bem com você? Como você tá? Tá bem? Então, hoje eu estou à sua disposição. Se você tiver alguma reclamação aqui, eu vou deixar livre acesso para você esse caderno. Fique à vontade para expressar a sua reclamação, a sua sugestão, tá? E a cada 6 meses, a implantação de pesquisa de opinião dentro da empresa, na qual aqui não precisa se identificar, diferente do caderno, que o caderno, ele até tem um nome. Você pode colocar o comentário, né? Você pode expressar a sua opinião, inserindo ou não, e essa a cada semestre, que não necessita de identificação. Coloca, se realmente quiser, tá? Esse painel, ele foi colocado também à disposição dos colaboradores para o atendimento diário. Então, assim, ficava muito próximo de eu resolver um problema diário, não deixaria para um semestre, né? E conseguiria atender o cliente com a necessidade ali na hora. Depois de fazer a tabulação, né, fazer a pesquisa de clima organizacional, nós nos reunimos e juntamos todos os problemas que apareceram durante a pesquisa, nos reunimos e pautamos um a um para achar soluções para esses problemas. Então, nós nos reunimos. Oxe, volta aqui para mim. Os membros da diretoria, alguns funcionários e toda a equipe gestora de RH. Dentro dos problemas, nós encontramos funções que não estão de acordo com o cargo. Né? Dentro de um escritório, pessoas trabalhavam demais enquanto outras trabalhavam de menos, correto? E qual foi a solução que nós encontramos? Aplicar mais treinamentos mais eficazes, com duração de tempo menor, porque às vezes um treinamento muito longo acaba que o funcionário dispersa e não aprende nada, né? Nós também encontramos problemas na venda, como a Cris citou ali, e qual foi a solução que nós encontramos? Dar porcentagem para os nossos vendedores. Então eles começaram a trabalhar com porcentagens, e aí diante disso a melhoria teve uma melhora na venda. Por outro lado, a gente tinha também um outro problema, que era na produção. Então o pessoal da venda vendia o produto com muito custo, porque eles não tinham treinamento suficiente, mas o pessoal da produção não conseguia bater aquela demanda. Então tinha atraso na entrega, né? Os produtos que não chegavam como o cliente gostaria que chegasse. Então todos esses foram problemas que nós encontramos diante da pesquisa de clima organizacional, tá? O que a gente fez aqui com o setor de produção? Treinamentos, menor tempo também, replicabilidade entre funcionários, que é uma coisa bem bacana, não é só você chegar e dar um treinamento para o funcionário, é incentivar o funcionário a passar aquilo adiante. Porque às vezes um colega de trabalho passando aquela informação para o outro colega tem mais eficácia do que um treinamento em si, certo? O que mais? Da parte do restaurante que a Cris já citou, o que a gente fez? A gente contratou um restaurante terceirizado, que se chama Le Chic, onde o preço da marmita era R$15 atualmente. Mas o restaurante, servindo a comida no local oferecido por nós tínhamos o espaço e o restaurante apenas trouxe material de richô, sabe? Para servir uma comida mais quentinha, para ter uma comida de mais qualidade, e isso teve uma resposta muito boa em todos os setores. Né? Barriguinha cheia, ninguém reclama, né? Assim. O que mais? A ata é muito grande, gente. Eu estou dando uma boa reduzida aqui. Nós tivemos também problema com o saque. Como eu citei no começo, demanda não dava conta do que o pessoal vendia, né? E os funcionários do saque, às vezes, se estressavam e eram mal educados com os clientes. Então a gente implantou um sistema de voz, onde o cliente liga e aí ele vai se direcionando exatamente para onde ele quer, um sistema de voz, certo? Pode passar.
produtividade, porque como até mesmo a Raquel comentou, os clientes, no caso, os funcionários estando satisfeitos, a gente teve um aumento dessa produtividade. A partir do momento que você escuta um funcionário, você dá atenção e sabemos que a questão da produtividade ela se encontra baseado na questão de Benefício. na questão de benefícios, o colaborador ele mais satisfeito, o funcionário mais satisfeito, então a gente conseguiu um aumento aí dessa produtividade e diminuição da rotatividade também, tá? Dos insights. Os insights, né, na verdade, os insights, tarefas, né, foram cumpridos, então cada um lá na parte do setor do escritório, onde a gente estava tendo esse problema de sobrecarregar o funcionário, cada um fazia a sua tarefa, sem sobrecarregar o coleguinha, certo? Contratamos também mais funcionários e no setor de produção, porque se a gente quer aumentar as vendas, nós temos também que aumentar a produção. E nós vimos que o custo estava dentro do... O custo estava dentro da receita, porque a partir do momento que nós criamos produtos novos, houve um aumento no faturamento. Então, tendo um aumento no faturamento, aumento no pedido, já seria um reflexo a contratação de novos colaboradores, de novos funcionários. Isso mesmo. Concluímos que para a nossa empresa hospitalar é muito importante o comportamento organizacional, porque nos possibilita, né, um vasto conhecimento na área e é de muita importância para a empresa. O clima organizacional, ele impacta diretamente no bem-estar, na motivação e na produtividade da empresa. Sendo assim, diminui muito a demanda de rotatividade, a queda de receita e os atrasos das entregas. O estudo organizacional, ele nos possibilita ampliar, né, ter uma visão ampla de todo acontecimento que tem dentro da empresa. E essa visão, ela nos possibilita aplicar melhorias e fazer com que a empresa funcione melhor e seja melhor administrada. Bom, incluímos também uma comunicação assertiva dentro da nossa empresa, porque nada além de uma comunicação para a gente estar fazendo a tabulação e melhorias também dentro da empresa. O que seria, vamos interagir um pouco, uma comunicação assertiva para vocês? Alguém pode me informar o que é uma comunicação assertiva? Começar a chamar, hein? Se não for interagir. Uma comunicação mais clara. Mais clara, certo. Quem mais? Que é uma comunicação assertiva? Uma escuta ativa, uma comunicação direcionada, talvez? Isso. Quem mais? Uma comunicação além do patrão com o funcionário. Certo. Mais alguém? Pensa algo a mais, diferente? Uma comunicação de entendimento mais fácil, mais simples, mais rápido, entende melhor. Certo. Alguém mais tem alguma opinião de comunicação assertiva Eu acho- diferente do que foi dito? Eu acho que é uma comunicação que você me dá e eu exerço o que você tá me dando, que você tá falando pra mim. Aí é assertiva, porque você acertou na forma que você falou pra mim e eu ouvi e fiz do jeito que você quis que eu fizesse. Certo. Alguém mais? Uma comunicação com segurança, com eficácia. Certo. Bom, concluindo, dando contexto ao que vocês falaram, o que seria uma comunicação assertiva? Para a gente dar continuidade. Precisamos de uma comunicação, a gente tem que ter um emissor, uma informação, um receptor para ter um feedback, certo? Então, realmente, o que você falou dá contexto, ele fala, e para explicar um pouquinho melhor sobre a comunicação assertiva, a Tainá vai explicar um pouquinho agora pra gente o que é uma comunicação assertiva. Então, complementando o que os convidados já disseram, comunicação assertiva é a capacidade de a gente expressar ideias, sentimentos e crenças de forma honesta, transparente e sem desrespeitar ninguém. É muito importante isso. Sem agredir o outro.
E a partir disso a gente não cria conflitos no nosso meio social, porque a gente interage no nosso cotidiano. E o que não faz parte dessa comunicação? Linguagem inadequada, gírias, palavrões, ofensas, gestos inapropriados, postura corporal muito tensa ou muito expansiva demais, o tom de voz baixo, isso tudo gera falta de clareza e a empresa perde até oportunidades de negócio com isso. E qual a importância disso, né? Qual a influência da comunicação? Além de melhorar a aparência da empresa, também melhora o gestor, aumenta o respeito dos colaboradores e auxilia na resolução de conflitos. E também ajuda na capacidade de abrir negócios. Se eu chegar pra você e falar assim, Você precisa falar comigo. então uma comunicação assertiva também ela pode ser por gestos, por expressão. Se eu chegar no emprego, tenho uma empresa, sou uma gestora e chegar assim, você já entende o quê? Agora se eu chegar assim pra você, então uma comunicação assertiva também vai além do diálogo. Ela pode ser por gestos, ela pode ser por imagens, que nem se eu chegar pra vocês e colocar esse cartaz aqui, pode subir mais 3 também. O que vocês entendem só sem eu falar nada, apenas colar essa imagem? É uma comunicação assertiva também. Eu estou informando para vocês. Então, hoje em dia nós também fizemos uma tabulação que além do diálogo, para uma empresa ser mais eficaz, a gente ter um contexto, a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Imagina se eu ter uma comunicação com gírias, sem respeito. Eu acho que a partir do momento uma comunicação assertiva, ela também vai muito com a empatia. Ter empatia para as pessoas dentro da empresa, ela gera tudo em um contexto. Então acho que para ficar mais claro, para a gente também não sabia, tive uma ajuda nessa comunicação. Então para mim uma comunicação assertiva seria apenas o diálogo, mas não. Ela vai além de imagens, ela vai de cartazes, ela vai de gestos. Então, se eu estiver aqui, nós estamos todo mundo nervosa. Se eu estiver aqui tremendo, vocês vão entender o que é o quê? Eu estou fazendo uma apresentação para vocês nervosa. Então, o nosso trabalho ele é voltado à tabulação que foi feita para ter um contexto também para vocês entenderem também como uma comunicação assertiva que nós fizemos. A Cris vai distribuir para vocês como uma comunicação assertiva entre vocês palestrantes e vocês também convidados. Ela vai distribuir para vocês também uma forma de comunicação assertiva, da gente saber o que vocês achou da nossa apresentação. Não sei se vocês já viram também o TOP. Alguém já viu isso em alguma empresa também, além da pesquisa em papel? Já vi em farmácia já. Isso. Então, hoje em dia, dentro de uma comunicação assertiva também, vai além do diálogo, a gente tem essas pesquisas. Uma comunicação em papel, uma comunicação em totem também, que vocês já viram, a droga raia também existe ali no caixa. E às vezes a gente na pressa, despercebido, não quer fazer essa pesquisa. E, geralmente são esses meios que é comunicação, a gente se comunica entre funcionários, entre empresários. É uma comunicação que nós temos além do diálogo. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguma sugestão? Também é o coach, que também é empresário. Cris? E além de empresário, você, acho que foi o professor que deu. Informa do que ele é empresário, Raquel. Ele é empresário, ele produz shimeji, cogumelo. Shimeji. Ah, a Fernanda adora. Sou fã. Gostaria também de agradecer ao esposo, né, da qual me deu o suporte e o apoio para poder estar comparecendo não só as aulas. Obrigada pela presença. Bom, obrigada, meninas, também por vocês terem comparecido.
das futuras Eu gestoras. quero fazer a declaração para vocês que eu me sinto imensamente gratificado pela profissão que eu exerço atualmente. Dos motivos desse sentimento é ter um grupo que estuda comigo como essas meninas que estão comigo desde fevereiro. Eu percebo nelas dificuldades, sem dúvida alguma, né? Isso é natural, mas percebo muito mais dedicação, comprometimento. Eu tenho dito, inclusive, para os demais professores, que uma turma de RH que se formou em 2003, até hoje mantém contato comigo. Aquela turma foi pioneira. O curso estava iniciando, veja, há 20 anos, né? Me lembro daquele pessoal até hoje. A certeza que eu também vou continuar lembrando de vocês por muito mais do que 20 anos. Obrigado por vocês estarem. Pela realização da Beatriz, da Bruna, por mim, pela Larissa, tá bom? As considerações iniciais. Esse trabalho foi desenvolvido por nós, pela equipe, para o professor Pedro Rangel Frota, que infelizmente não está presente, né? Para a obtenção da aprovação na disciplina Diagnóstica e Avaliação de Clima Organizacional, que é o projeto integrador, e também para o projeto de extensão, que há pouco tempo a gente soube sobre ele. Então a gente também implementou alguns formatos para ter a obtenção para o projeto de extensão. Boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre os benefícios. A pesquisa de clima organizacional é uma avaliação feita para mapear como está o desenvolvimento da empresa. O principal objetivo de aplicar a pesquisa é entender como os funcionários da empresa estão se sentindo em sua rotina. Então, quanto mais feliz, mais engajados os funcionários estiverem, melhor vai ser o empenho das suas atividades. Então, consequentemente, vai ter resultados positivos para a empresa. Vou citar alguns tópicos para vocês, que é a comunicação direta com os colaboradores, aperfeiçoamento do ambiente de trabalho, prevenção, redução de conflitos internos, aumento da motivação e engajamento dos colaboradores, maior retenção de talentos. Essa parte de benefícios é bem importante ressaltar, né? Porque isso são os pontos positivos que gera para a empresa, né? E também para os funcionários. Então, ter essa comunicação direta, né, com os funcionários é uma coisa ótima, porque eles se sentem, né, motivados, se sente que eles estão entendendo o que realmente a empresa busca deles. E referente ao aperfeiçoamento do ambiente de trabalho, também é uma coisa que é positiva para ambos. E a prevenção e redução de conflitos internos, que também, querendo ou não, a maioria das vezes, a maioria das empresas tem conflitos internos por conta que a gente somos muito diferentes um do outro. Então, automaticamente, opiniões diversas, comportamentos diversos geram conflitos. Então, tentar fazer essa redução também é um ponto positivo. E a motivação e o engajamento, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre essas duas palavras, gravem elas, porque elas são muito importantes para a empresa. Ter uma motivação e o engajamento é de extrema importância. E a retenção de talentos, que também é um benefício ótimo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem pessoas que estão exercendo um tipo de tarefa, realizando uma atividade, mas ela também tem o talento de estar fazendo uma outra atividade em outro setor. Então, essa retenção de talentos é bem importante para a empresa. Objetivo geral. O clima organizacional corresponde à percepção das pessoas sobre o seu ambiente de trabalho. Avaliar o clima de uma empresa e desenvolver uma proposta contendo um plano de ações para correções e melhorias de forma a reverter o quadro de clima organizacional ruim. É necessário efetuar uma pesquisa junto aos funcionários da empresa, utilizando como ferramenta a aplicação de um questionário contendo perguntas pertinentes ao tema em referência com o objetivo de diagnosticar. Objetivo específico, BBL e artigos da norma. Portanto, de todo o material apresentado sobre pesquisas de clima organizacionais, segue uma pesquisa utilizando como ferramenta a aplicação de um questionário.
contendo perguntas pertinentes ao tema em referência, perguntas dicotômicas e escalonadas. A pesquisa é aplicada internamente na empresa BBL Artigos de Moda, composta por 78 funcionários, sendo voltada para os setores de venda, administração geral e a linha de produção. Antes de eu passar para o próximo slide, só vou falar um pouco para vocês o que a gente fez. Foi aplicada a pesquisa de clima nesses setores, setor de venda, administração geral e linha de produção. Porém, aqui para apresentar para vocês, trouxemos só sobre a linha de produção que teve um resultado negativo, infelizmente. Aí a Beatriz vai falar um pouco. Aqui a gente fez uma pesquisa. Boa noite, meu nome é Bruna. Na pesquisa de clima da linha de produção, a gente usou essas 4 perguntas para avaliar qual era a satisfação dos nossos funcionários em relação à alimentação, que, pela nossa surpresa, teve um resultado negativo. Pode passar. Aí o que nós usamos para o plano de melhoria? Vamos implementar uma nutricionista, pelo menos uma vez por semana, durante as alimentações, ouvindo a opinião dos nossos funcionários, o que seria melhor para eles, o que eles acham que um sabor de suco seria mais agradável para o dia a dia deles, até porque eles passam 8 horas dentro da empresa, então não é fácil você ficar lá comendo algo que não está ao seu favor. Pontuar também as refeições oferecidas por eles, para eles, no caso, para ver o que eles estão realmente gostando na questão da mistura, se eles preferem uma salada diferente. E fazer também esse acompanhamento do cardápio semanal. Então, toda semana, a nutricionista, além de estar lá com eles, já está passando um cardápio semanal, de segunda a sexta, o que eles vão estar se alimentando. Esse primeiro plano é sobre alimentação, né, que os funcionários, eles relataram, né, aqui é a pergunta que a gente apresentou para eles, a alimentação que a empresa estabelece está atendendo às suas expectativas? E teve uma porcentagem que disse que não estava atendendo as expectativas deles, então por isso que a gente teve que obter esse plano de ação, né? Constatar a empresa terceirizada, né, que oferece os alimentos para os funcionários, e ter esse plano de melhoria para realmente satisfazer a eles. Bom, o segundo plano foi referente à carreira dentro da organização, né? Muitos funcionários não veem essa carreira, né, dentro da organização. Então a gente veio destacar como que é importante motivar um funcionário dentro da empresa, mostrando para ele que ele pode crescer dentro do setor, né? Então a gente desenvolveu aqui alguns pontos de melhorias, né? Que seria trazer eles para um feedback maior, né? Aproximar um pouco os funcionários dos seus gestores, para que eles possam dar esse retorno de como que está a carreira, né? Do que eles esperam da empresa. O terceiro plano, nós fizemos a pesquisa em cima das máquinas e dos equipamentos, né? Da linha de produção. Então nós vimos que 21% dos funcionários informaram que não acham interessante observar como que vai os equipamentos, como que está indo o dia a dia deles ali, né? Então a gente complementou aí que seria interessante fazer uma reunião com os funcionários para mostrar a importância que tem eles entenderem realmente como funcionam as máquinas que eles estão trabalhando, com o que eles estão lidando no dia a dia. Pode passar. Aí o quarto plano foi em relação aos uniformes, né? Que foi negativo, muitos deles falaram que o uniforme não é bom, né? Então aí seria interessante, a gente colocou que ver a quantidade de peça que eles utilizam, qual a quantidade, né, de botas, de camisetas, quanto que eles usam no mês, em 2 meses, né, em 3 meses, acompanhar diariamente isso com o checklist. Aí a gente fez uma ata, que é o plano de ação e melhoria, que aí a gente verificou que seria interessante complementar mais reuniões dentro desse setor, porque ele não é um setor que tem reuniões diárias, né? Também na ata nós colocamos aqui, né, que além não só dessas reuniões serem feitas, né, como a Beatriz falou, que elas não são diariamente feitas, realizadas essas reuniões. Então, realmente frisar isso, a importância de reuniões, a importância de feedbacks, a troca dos líderes com os liderados é de extrema importância. E também para a gente manter, se nós queremos um plano de melhoria, a gente manter essa melhora, né? Não só entre 1, 2 meses, mas manter pelo ano todo, né? Para que realmente não volta
não volte o resultado negativo em outra pesquisa futuramente. A confiança mútua entre colaborador e chefia. Dentro de uma organização, uma equipe bem liderada gera mais resultados positivos. Uma equipe engajada tem mais destaques, tanto em conjunto como individualmente. Então, vale lembrar que muitas pessoas não querem trabalhar em equipe pelo medo de eles não ser visto. Então, assim, eu não vou trabalhar em equipe porque eu não vou ter o meu destaque, ninguém vai ver o que eu realmente faço. Mas não, é pelo contrário. A equipe tem que trabalhar em conjunto para obter um resultado positivo em equipe, para uma coisa que seja boa para a empresa, mas também individual para o seu próprio plano de carreira. Então é importante ter essas duas divisões. Motivação no ambiente organizacional. Motivação relacionada com o ambiente organizacional seria o processo que desperta o desejo ou predisposição em realizar um esforço contínuo para alcançar um objetivo organizacional, influenciado pela capacidade da organização em satisfazer as necessidades individuais ou a equipe. Aí colocamos uma frase aqui, né, que liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então isso é uma frase bem assim marcante, a gente trouxe para vocês também analisar que tem algum líder aqui, algum gestor de convidado, não? Eu acredito que as mães, pais são líderes, né? Sim, ele só tá com vergonha de pode levantar a mão. Tá com vergonha. Mas eu acredito também que mães, pais são líderes, né? Lideram os filhos, né? Até um certo ponto, até, né, Elaine? Elaine, a Michelle com o filho dela, minha mãe também. Então, assim, o líder ele é despertar a vontade de fazer, né? Não impor. Não ser grosso, não despertar aquela vontade, tipo assim, vou fazer com raiva. Não, é realmente com gosto, né? Despertar a vontade dos outros de fazerem com gosto. Agradecemos a presença de todos, aos convidados, muito prazer novamente. Obrigada, meninas. Obrigada, professor, pelo apoio, também falou pra gente que a gente ia arrasar, a gente tá tentando aqui, ó, nervosa vai estar. Queria agradecer mesmo de coração a todas. E assim, em relação ao semestre, foi um semestre puxado, todo mundo sabe que esse projeto aqui foi assim, dor de cabeça, mas graças a Deus deu certo, a gente está apresentando. E também falar para vocês que acredito eu que essa semana será a última semana, o próximo semestre não vou estar na faculdade presencial. Então, eu queria agradecer realmente de coração a todo mundo que está aí apoiando todo o semestre, algumas coisas que não foram desejadas, mas a gente está aqui, seguiu firme.